Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Muito boa noite. Como o Jackson comentou, realmente finalizar uma mensagem que já vem sendo falada durante todo o mês é um desafio muito grande. Ainda mais quando praticamente toda a história do filho pródigo já foi contada, né? Porque na primeira mensagem que nós tivemos no primeiro domingo do mês, o Cláudio falou exatamente quase toda a parte que já tinha da mensagem. Que ele falou que a mensagem não deveria se chamar o filho pródigo, mas sim o Deus pródigo. Porque se alguém que esbanjou alguma coisa nessa mensagem, foi o pai, que esbanjou amor em receber o filho de volta. Então, resumindo, a primeira mensagem foi exatamente sobre isso, sobre o Deus pródigo, aquele que deu, aquele que gastou todo o seu amor em amor ao seu filho, que estava perdido no mundo. Na segunda mensagem, o Cláudio nos trouxe a visão a partir do momento do filho pródigo, aquele que pega toda a sua herança e sai para o mundo para gastar, para se desviar, para gastar com aquilo que não se deve. E logo depois, no final, ele se arrepende e volta para a casa do seu pai. Então, se você quiser saber tudo o que foi passado lá, vá lá no YouTube, no Spotify, todas as nossas mensagens anteriores estão gravadas lá, para você saber com mais detalhe sobre essas mensagens. No domingo anterior, o Cláudio falou conosco sobre o filho mais velho, aquele que ficou junto com seu pai dentro de casa, mas que mesmo assim tinha muito orgulho no seu coração. Ele baseava toda a sua vida, toda a sua história em estar junto com o pai, mas não em amor ao pai, apenas com o objetivo de servir. Apesar de a lista de pecados dele, né, do filho mais velho, não ser tão extensa quanto a do filho mais novo, mas o pecado do orgulho ainda estava presente no seu coração. Então, esse também era algo muito, muito difícil de ser lidado. E esse exemplo, essa história do filho pródigo, é uma história que Jesus quis nos contar. Mas o Cláudio me deixou a parte mais difícil, né? A do encerramento. E eu gostaria de ler com vocês o último versículo dessa mensagem do filho pródigo. Lá em Lucas 15:32. Acho que aqui a maioria sabe que eu fiz uma cirurgia no olho, né? Então, para mim enxergar ainda está com um pouco de dificuldade. Então, eu vou pedir um favor para vocês. Toda vez que aparecer um versículo projetado lá, que todos vocês possam ler junto comigo, ok? A gente vai fazer igual grupo familiar. Quem está acostumado a grupo familiar aqui, ou seja, no nosso, no do Rodrigo ou no do Cláudio, a gente sabe que é tudo assim, meio simples, tudo na pergunta e resposta, direto, todo mundo contribui, todo mundo traz a mensagem junto. Então, que Deus possa estar tocando nos nossos corações, para que a gente possa estar juntamente absorvendo essa mensagem. Vamos ler esse versículo? Lucas 15:32. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vou fazer uma pergunta para vocês. Acho que todo mundo aqui conhece a história do filho pródigo, né? Vocês acham que esse último versículo é um fim de alguma história? Relembrando com qualquer história que vocês conhecem aí, seja da Bíblia ou não, vocês acham que esse último versículo pode ser determinado como o fim de uma história? Se a gente busca nos filmes da Disney, ele sempre acaba, e eles terminaram felizes para sempre. Aqui, o versículo ele não fala se o filho mais velho entrou junto com o pai para dentro da casa, não fala se houve realmente a comemoração que eles estavam procurando fazer pela alegria de ter o filho mais novo de volta. Então aqui, Jesus, quando contou essa parábola, ele deixou esse final meio subliminar aí, né? Que esse final para a gente pensar. E como foi Jesus que contou essa história, provavelmente ele tinha uma mensagem para ser passada através desse texto. E para a gente saber qual era a real mensagem, a gente precisa voltar lá no começo,
no começo de Lucas 15, onde Jesus ele estava se reunido com um grupo de pecadores e de judeus. Foi quando chegou para ele os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei, aqueles que eram os líderes da religião. E quando a gente fala em fariseu, somente a Bíblia, quando fala em fariseu, ela fala muito relacionado a pessoas que estão mais ligadas às regras do Antigo Testamento, às regras da Torá, dos judeus, do que realmente na mensagem da verdadeira que a Bíblia estava passando naquele momento. Eles se preocupavam muito mais com os hábitos, com o tipo de roupa que eles tinham que usar, com o guardar do sábado que eles tinham, do sétimo dia, no caso, que eles tinham que guardar. Eles estavam muito mais preocupados com as regras do que com a verdadeira mensagem daquele que viria. Então, Jesus estava ali reunido com aqueles que eles ainda não conheciam nada sobre Deus, com os pecadores e com os publicanos, que eram os cobradores de impostos, e logo chegaram esses fariseus, esses doutores da lei, e começaram a criticar, porque Jesus estava ali falando e se alimentando junto com pecadores. Então, esses fariseus, eles não gostavam de se misturarem ali. Eu vou me misturar com pecador? Vou me misturar com cobrador de imposto, com corrupto? Não. Então, eles criticavam Jesus por estar com esse povo. Foi a partir desse momento que Jesus começou a contar 3 parábolas. Ele quis contar 3 histórias que justificavam exatamente aquele momento em que eles estavam passando ali. E a primeira história que ele quis contar foi sobre a ovelha perdida. Todos aqui conhecem a história da ovelha perdida? Mas para quem não conhece, a gente vai ler ela rapidinho. Lembrem-se, hein? Quando eu falei, toda vez que eu projetar ali alguma coisa, todos terão que ler junto comigo. Vamos lá? Eu sei que a letra está pequena, mas acredito que vocês possam enxergar. Vamos lá? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder, o que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrar, ele a carregará alegremente nos ombros e a levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam se arrepender. O que vocês acham que Jesus estava querendo falar sobre esta parábola? Aqui, ele fala que um certo pastor, que ali a gente pode interpretar como sendo Jesus, ele estava andando com 100 ovelhas, e quando apenas uma, se desgarrou, ele largou todas as outras 99 para ir atrás dessa única ovelha. Agora, fazendo um parênteses, juntando com a história do filho pródigo, quando um filho pródigo, o filho daquele senhor, saiu de casa, o pai dele foi atrás dele? E por que que Jesus vai atrás de uma única ovelha, e quando o filho dele, o filho daquele senhor, fazendo um juntamento, um entrelaçamento entre parábolas, por que que Deus não vai atrás daquele filho que decidiu sair de casa, aquele outro filho perdido? É difícil pensar, né? O porquê que ele vai atrás de uma ovelha e não vai atrás de um filho. Mas a gente tem que entender que esta ovelha, quando Jesus falou nessa parábola, ela se perdeu de maneira involuntária. Ela não sabia que ela estava perdida. Ovelha não tem consciência. Então, quando ela se desvia do seu bando, ela não sabe para onde ela está indo. Ela não conhece o caminho. Diferentemente do filho, quando decide sair de casa. Ele já estava junto com o pai. Ele se voluntariou, ele foi conscientemente para fora de casa. Então, Deus, ele vai atrás daqueles que ainda não conhecem o caminho. Então, essa é a primeira lição que nós temos que aprender sobre esse conjunto de histórias que Jesus estava contando. Ele
ele vai atrás daqueles que ainda não caminharam com ele. Inclusive, tem uma música, muito bonita, por sinal, que fala: deixa as 99 só para me buscar. Então, a gente não pode, principalmente nós cristãos, que já conhecemos a Cristo, não podemos nos comparar com a ovelha perdida, porque nós já conhecemos a Cristo. Nós nos desviamos dos caminhos, porque de maneira inconsciente, como a ovelha se desvia. Nós temos que, quando cantamos essa música, nós não podemos ser a ovelha perdida. Nós temos que pensar que somos o pastor, porque nós temos que ir atrás da ovelha perdida. Então, essa é a primeira mensagem. Então, gente, só para relembrar, a ovelha ela se perde de maneira acidental. O filho, ele se perde de maneira voluntária. E uma outra ideia é que a ovelha, ela se perde fora de casa. Em contraponto com a próxima história que Jesus contou, que é a história da moeda perdida. Vamos ler ela também? A moeda perdida. Vamos lá, todos juntos? Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus, quando um único pecador se arrepende. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui já perdeu uma moeda de 1 centavo? Quem aqui ainda lembra que existe moeda de 1 centavo, né? Porque hoje em dia 1 centavo não dá para comprar nada, né? Então vamos. Quem aqui já perdeu uma moeda de R$1? Todos? E vocês, quando perdem uma moeda de R$1 dentro de casa, vocês começam a pegar a vassoura, varrer tudo, procurar por baixo da cama, movimentar móveis de lugar. Por causa de R$1, vocês acreditam que vale todo esse esforço que essa mulher fez? Por causa de R$1? E se vocês acharem essa moeda de R$1, por acaso vocês chamariam seus amigos, seus vizinhos, para comemorar, para fazer uma festança, aquele churrasco legal? Não? Quantas aqui já acharam dinheiro na rua? R$50. Olha, bastante gente, hein? E quando vocês acharam esse dinheiro, vocês convidaram uma galera para fazer um churrasco? Ah, vamos comemorar, sei lá o quê? Então, por que vocês acham que uma mulher, quando perdeu uma moeda e encontrou, fez toda essa festa? Aqui tem uma relação muito importante com a cultura daquela época. Quando nascia uma menina, o pai sabia que futuramente ela precisaria se casar. E é muito comum naquela cultura do Oriente Médio a se ter o dote, que é o dinheiro que é juntado para pagar a festa do casamento. Inclusive, na nossa cultura, até algum tempo atrás, era muito comum que a festa de casamento fosse paga por quem? Pela família do noivo ou da noiva? Pela família da noiva. Então, isso é algo que já vem desde a cultura lá do passado, do tempo de Jesus, no Oriente Médio. Então, o pai dessa menina, ele durante toda a infância, toda a vida dessa menina, ele ia juntando moedas. Ia juntando moedas, para que fosse possível fazer o pagamento do casamento dessa menina. Só que tem um porém. Também na cultura da época de Jesus, se essa moça se casasse com um homem rico, era ele que fazia o pagamento. E esse dote ficava para ela como herança. Então, caso ela ficasse viúva, essa era a poupança que ela iria ter para se sustentar durante toda essa vida. Porque naquela época, as viúvas, quando ficavam viúvas, elas eram afastadas socialmente, vamos dizer assim. Elas não tinham muito espaço na sociedade. Então, se uma mulher pobre ficasse viúva, porque normalmente o que acontecia? Quando se casavam, as mulheres iam morar na casa da família do noivo. Elas perdiam praticamente todo o contato com sua família. E quando elas ficavam viúvas, a família do noivo acabava expulsando elas.
Então, se elas não tivessem aquele dote guardado, ela ia ficar à mercê da sociedade, ia ficar afastada da sociedade. E naquela época, uma mulher viúva, ela tinha apenas duas possibilidades. Ou ela virava prostituta, ou ela virava moradora de rua, mendiga. Então, se ela não tivesse algo para se sustentar, ela teria que se sustentar dessas duas maneiras. Então, por isso era a importância de um dote. Inclusive, se a gente procurar imagens de mulheres beduínas daquela época, era muito comum elas costurarem essas moedas em suas roupas, para elas saírem mostrando o tamanho do seu dote, para que elas pudessem atrair maridos. Então, a importância dessa moeda para essa mulher era isso. Esse era o seu dote, essa era a sua herança, essa era a garantia de que se um dia ela ficasse viúva, ela teria com o que se sustentar, ela teria uma poupança. Então, esse era o dinheiro que o pai dela guardava desde a sua infância para ser a sua herança. Só que, voltando para a história, essa moeda que foi perdida, ela foi perdida dentro ou fora de casa? Dentro de casa, né? E assim como a ovelha, a moeda também não tem consciência. Ela não se perdeu porque ela quis. Então, Jesus tinha uma outra mensagem para ser passada nesse momento. Que existiam pessoas que estavam perdidas fora de casa, sem consciência, e tinham pessoas que estavam perdidas dentro de casa, também sem consciência. Então, ele queria dizer que mesmo estando na casa, mesmo estando dentro da igreja, que era o caso dos fariseus, eles estavam perdidos. Então, era muito complicado você pensar, colocar na cabeça daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, de que havia pessoas que viviam perdidas dentro da igreja. E vocês acham que no nosso dia aqui, trazendo para o nosso tempo atual, existem pessoas dentro da igreja que estão perdidas, sem consciência, sem saberem que estão perdidas? Eu acredito que sim, né? Então, a mensagem ainda é válida também para os nossos tempos. Foi então que Jesus começou a falar sobre a terceira parábola, que era a parábola do filho pródigo. Só recapitulando aqui, então nós tínhamos uma moeda que estava perdida dentro de casa e tínhamos uma ovelha que estava perdida fora de casa. E daí Jesus partiu para a história do filho pródigo. E nós sabemos, né, da história do filho pródigo, em que um certo senhor tinha 2 filhos e o mais novo deles pediu a herança. Aqui eu preciso contar outra história para a gente entender como que era o entendimento sobre pedir a herança lá no contexto do Oriente Médio, no contexto da época de Jesus. Quando alguém pedia a herança, quando alguém ganha uma herança, inclusive hoje na nossa época, o que significa? Significa que alguém morreu. E ali, quando o filho pede a herança para o pai dele, ele está falando que eu quero que você morra. Ele virou para o pai dele e falou, eu quero que você morra. Eu sei que você está vivo, mas para mim, você já está morto. Então, isso, na cultura lá dos judeus, isso era muito grave. Isso era muito desonroso. Porque ele desejava que o pai dele estivesse morto. Ele desejava que o pai dele morresse. Isso é muito triste, né? Só que o filho mais velho, aquele que continuou dentro da casa, ele também foi impactado com esse pedido do mais novo. Leiam comigo aqui o versículo 12 do capítulo 15 de Lucas. O filho mais jovem disse ao pai, quero a minha parte da herança.
E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Saiu meio coberto ali, mas está destacado ali, ó, entre os filhos. Então a gente percebe aqui que o filho mais novo pediu herança, mas o filho mais velho, ele também ficou com a parte dele da herança. O pai distribuiu os bens entre seus filhos. Então aqui a gente pode fazer uma relação. Se o filho mais novo queria a herança, desejava que seu pai estivesse morto, para que ele tivesse aquele dinheiro, para que ele pudesse sair no mundo, gastar da maneira em que ele quisesse, em festas, em drogas, do jeito que ele quisesse. Mas o filho mais velho também foi beneficiado disso, e ele não negou a parte dele da herança. Então, o filho mais novo, ele quis sair de casa pensando que o pai estivesse morto, mas o filho mais velho também quis ficar em casa, vivendo como se o pai também estivesse morto. E aqui existe uma relação entre o que eu chamo de ateísmo teórico e o ateísmo prático. O ateísmo prático é aquele que vive lá fora. Eu não acredito em Deus, Deus está morto, está tudo ok. Mas também existe o ateísmo teórico, aquele que vive dentro da igreja, mas vive como se Deus estivesse morto. Ele está dentro da casa, mas vivendo como se o pai estivesse morto, sem ter nenhum tipo de relação com Deus, apenas por fazer o trabalho dentro da casa. Então, existe esses dois tipos de ateísmo: aquele que não acredita e vive como se não acreditasse, mas aquele que diz que acredita, mas vive como se não acreditasse. Fechando parênteses, voltando para a história do filho pródigo, filho perdido. Então, a gente volta para o momento em que o filho mais novo está lá no meio da gandaia, curtindo suas festas, gastando seu dinheiro com drogas, quando acontece uma crise grande naquela cidade, a fome atinge aquela cidade, e ele precisa conseguir emprego. E ele consegue emprego para cuidar de porcos. E é nesse momento em que ele pensa: nossa, meu pai é muito generoso. Até seus servos, seus escravos, têm roupa para se vestir, comida para comer, e eu aqui, vestido de trapos, cuidando de porcos, querendo me alimentar da comida em que os porcos se alimentam. Foi quando ele teve uma grande ideia, que é o que diz lá em Lucas, capítulo 15, versículo 18 e 19. Vamos ler? Vou retornar à casa de meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu... Qual que é a palavra que está destacada ali? Lá na Bíblia, quando ela foi escrita em grego, existem 3 palavras diferentes que podem ser entendidas como empregado. A primeira é o termo mais comum que nós estamos acostumados hoje em dia, que é como se fosse o empregado CLT. O empregado CLT, ele tem direitos e deveres, existe um contrato, algo amarrado que possui uma burocracia, em que se ele apenas falar, vou deixar de fazer o meu trabalho, ele não pode. Ele está amarrado naquele trabalho, mesmo tendo direitos e deveres. O segundo termo que a Bíblia usa para falar, lá no grego, para falar sobre empregado, é o escravo. Aquele que não tem direito, tem deveres, e ele não pode deixar de fazer o trabalho. Porque senão ele acabava sendo chicoteado, acaba tendo castigo. E o terceiro termo, lá em grego, que é utilizado para falar sobre empregado, é o que a gente conhece hoje como diarista. É uma pessoa que tem direitos e deveres, mas não está amarrado, não possui nenhum vínculo com o seu empregador. A partir do momento em que ela queira parar de trabalhar, ela para e está tudo ok. E
Qual desses 3 termos vocês acham que o filho quis dizer quando ele falou que voltaria para a casa do pai? Empregado, escravo ou diarista? Quem acha que é empregado, levanta a mão. E ninguém. Quem acha que é escravo? Bastante gente. E diarista? Só uma pessoa. E realmente, o termo em que ele quis dizer é diarista. Rodrigo acertou. A ideia dele era de apenas voltar para a casa do pai, fazer um trabalho rápido, ganhar um dinheiro e voltar para o mundo. Ele não estava interessado em voltar para a casa do pai, porque ele estava com saudade do pai, porque ele queria voltar para a família dele. Não, ele estava interessado em voltar para a casa do pai, porque ele sabia tudo aquilo que o pai dele queria proporcionar para ele. Então ele ia lá, fazia um trabalho, ganhava o dinheirinho dele e voltava para o mundo, para a gandaia, para gastar com festas, bebidas, drogas. Agora fazendo um paralelo com a nossa vida aqui de cristão. Quantos cristãos não vêm para a igreja apenas por aquilo que Deus pode dar para ele, e não pelo amor de Deus? Quantos cristãos não vêm para a igreja por causa, querendo pedir uma cura de uma doença, querendo pedir um livramento para restaurar o seu casamento, para depois, quando Deus proporcionar aquilo, voltar para tudo aquilo, para aquele lugar onde ele estava? Esse é o pensamento de filho pródigo, de filho perdido. Eu só quero voltar, ganhar aquilo em que meu pai pode me dar, e depois eu volto para onde eu estava, volto com os meus amigos, volto para bagunça. É triste, né? Mas agora, e se Deus virasse aqui para nós e falasse: a partir de agora, eu não vou te abençoar com mais nada. Se você quiser andar comigo, você anda apenas pelo aquilo que eu sou, e não por aquilo que eu posso te dar. Quantos ainda continuariam caminhando com Deus? É triste refletir sobre isso, mas esse era o pensamento do filho pródigo. Essa era a ideia do filho pródigo. Ele aproveitar da benevolência, aproveitar da misericórdia de Deus, aproveitar de tudo aquilo que Deus pode dar, mas não por amor, mas apenas por interesse. E voltando para a história do filho pródigo, quando esse filho, ele decide retornar para a casa do pai, naquela época, somente as pessoas que possuíam grandes fazendas, que possuíam trabalhadores para ele, era comum que antes de chegar na casa do pai, tivesse um caminho longo, onde primeiro, nesse caminho, primeiramente vinham a casa dos empregados, dos escravos, depois vinham a casa dos filhos, e por último, você conseguiria chegar na casa do pai. Então, para se chegar na casa do pai, esse filho perdido tinha que passar por todo esse caminho. Todos iriam ver ele vestido ali de trapos, provavelmente fedendo, né, porque ele cuidava de porcos, com fome, passando por esse caminho para poder chegar na casa do pai dele. Provavelmente, ao se deparar ali em frente à casa dos empregados, à frente à casa dos escravos, esse filho, ele seria humilhado. Esse é o cara que desejou a morte do pai. Esse é o cara que quis que o pai dele morresse apenas para pegar o dinheiro. Agora ele está lá, passando fome, vestido de trapos, enquanto nós que somos aqui escravos, temos o que comer, temos o que beber, temos o que vestir. Provavelmente esse filho foi hostilizado por todos esses escravos. Foi quando o pai dele, lá de longe, ao vê-lo, veio correndo em sua direção. Correndo. E quando vocês veem alguém correndo pela rua, o que vocês pensam? Além das pessoas estarem praticando exercício, né, mas fora desse contexto, quando uma pessoa está correndo na rua, o que você pensa? O que se pensam dessas pessoas? Estão atrasadas? Pode ser? Então,
Pessoas atrasadas, principalmente no contexto lá do Oriente Médio, elas eram caracterizadas como pessoas desorganizadas. Era vergonhoso correr. Ou a pessoa estava atrasada, ou ele estava fugindo de algo. E era extremamente vergonhoso fugir. Porque se você está fugindo, a não ser que seja de um ladrão, você está fugindo porque você está devendo algo. Então, é muito vergonhoso. Até abrindo outro parênteses, eu que sou militar, né, minha esposa que foi militar, a gente até sempre fala durante o curso de formação que oficial não corre. Que é vergonhoso até para um oficial correr. Então, ainda na cultura de hoje, o fato de estar correndo no meio da rua é de vergonha. E o pai do filho pródigo, ele vem correndo em direção ao seu filho. Então, aquele filho que devia estar envergonhado de tudo aquilo que ele faz, o pai dele toma a vergonha dele e corre em direção dele. Então, tudo a culpa, toda a vergonha, tudo aquilo que deveria estar sobre o filho pródigo, agora passa a estar sobre o pai. E é isso que Deus faz com nós. Essa é a graça, a bondade de Deus. Tudo aquilo que deveria estar sobre nós, toda a vergonha do pecado, de todo o erro, do fato de desejarmos que o nosso pai estivesse morto, toda essa vergonha, todo o castigo que deveria estar sobre nós, Deus tirou de cima de nós e passou para o seu filho, passou para ele mesmo. Essa é a graça, o amor que nos constrange. Essa é a principal lição do Evangelho. No grupo familiar, nós estamos estudando sobre o Evangelho, sobre o que é o Evangelho. E isso é o Evangelho. É quando Deus tira toda a culpa, toda a vergonha, tudo aquilo que deveria estar sobre mim e passa para Ele. E não porque eu sou merecedor, não porque eu sou um filho bonito, não porque eu fiz algo para merecer isso, mas única e exclusivamente porque Ele quis, por amor. Eu não preciso fazer nada para que Ele me ame. Ele amava o filho dele desde quando estava dentro de casa, quando ele foi para o mundo, se perdeu, quando ele foi gastar com festa, com drogas, e quando ele voltou para casa. O amor de Deus, nesse momento, não aumentou nem diminuiu nada. O amor de Deus para nós é na mesma medida. Independente se nós estamos dentro de casa, independente se estamos fora de casa. O amor de Deus é o mesmo. Não merecemos nada para podermos estar ganhando esse amor. Não merecemos nada para podermos estar herdando esse amor. Muito pelo contrário. O que merecíamos era castigo. O que merecíamos era morte, era vergonha. Merecíamos estar lá comendo a comida dos porcos. Mas não. Deus, Ele corre ao nosso encontro. Ele nos dá a sua roupa, a sua melhor roupa, para voltarmos a ser o seu filho. Nós voltamos a Deus querendo ser um diarista, por interesse, ou voltamos a Deus para sermos escravos, para podermos ter o mínimo do que comer, o mínimo do que beber. Mas Deus, Ele nos recebe como filho. Ele nos recebe com um forte abraço, Ele corre em nossa direção. Então, a nossa vergonha, ela foi atraída para o Pai. Ele se envergonhou em nosso lugar. E a graça, ela nos constrange quando a gente entende que não somos merecedores de nada daquilo que Deus nos deu. E essa parábola nos mostra que Deus, Ele decidiu nos amar, não porque somos bons, não porque somos bonitos e nem porque somos merecedores, mas Ele simplesmente decidiu nos amar. E isso não importa o motivo. O que importa é que Deus foi benevolente conosco. Ele
decidiu nos amar, independente do que fazíamos. Então, Ele não nos ama pelo que somos, mas simplesmente pelo que Ele é. E voltando agora, no último versículo que nós lemos lá no final, eu acabei esquecendo de projetar ele aqui, mas eu vou ler para vocês. O versículos 31 e 32 do capítulo 15, ele fala assim: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Ele está falando isso para o filho mais velho. Depois que o filho mais novo chega, o filho mais velho fica bravo. Não, mas eu que sempre estive aqui ao seu lado, nunca tive um cabrito para fazer um churrasco com os meus amigos. Agora esse filho seu que estava perdido, que queria que você morresse, que desejou que você estivesse morto, volta e você mata nosso melhor novilho para fazer um churrasco para ele. É quando o pai olha para ele e fala: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Esse é o final da parábola. Mas por que que não tem um fim? Por que que nós não sabemos se o filho mais novo, se o filho mais velho, no caso, entrou para dentro para comemorar juntamente com o filho mais novo? Se teve festa, se teve um banquete? Jesus, ele deixa essa parábola com o final em aberto, porque quem deve dar essa resposta somos nós. Porque a gente pode ser que a gente seja como a ovelha perdida, que nós estejamos perdidos fora de casa. Ou a gente pode ser como a moeda perdida, inconscientemente perdido dentro de casa. Podemos estar dentro da igreja, fazendo as coisas, mas não temos consciência do amor de Deus. Só que também a gente pode estar como filho pródigo, aquele que saiu de casa. Conscientemente, ele saiu da presença de Deus. Ele conhecia Deus, conhecia o caminho de Deus, mas ele desejou que Deus não existisse, que Deus estivesse morto, para que ele pudesse viver no mundo da maneira em que ele quisesse. Mas também podemos ser como o filho mais velho, aquele que estava dentro de casa, fazia tudo o que tinha que ser feito, fazia o trabalho dentro de casa, mas ele também aceitou a herança. Ele também desejou no seu coração que o pai dele estivesse morto, mesmo estando dentro de casa. O que Jesus quis dizer no final dessa parábola é que, independente do que você seja, você pode ser uma ovelha perdida, você pode ser uma moeda perdida, você pode ser um filho perdido fora de casa ou um filho perdido dentro de casa. Mas o convite está feito para você. Temos que comemorar, pois um filho estava perdido e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então, o convite para você essa noite, independente se você ache que você é alguma dessas coisas ou não, o convite de Deus para você nessa noite é: venha, vamos para dentro de casa. A minha mesa, o meu banquete está aberto para você. A única coisa que você precisa fazer é aceitar. Então, independente se você é um pecador, independente se você é um fariseu, independente se você é um filho, independente se você não conhece a Deus, a única coisa que ele fala: venha para dentro de casa, minha porta está aberta. Eu quero que você esteja comigo, que você venha comemorar comigo. Aqui você terá o que comer, aqui você terá o que beber, o que vestir, mas o principal, aqui você será meu filho. Em Lucas 5:32, Jesus fala, né? Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que se arrependam. A única coisa que nós precisamos fazer para que Deus nos considere como seus filhos é reconhecermos que somos pecadores. Existe um hino bastante antigo que fala:
Jesus, Senhor, me achego a ti. Tua ira santa mereci. O teu favor se estende a mim. Aceita um pecador. A única coisa que nós temos que fazer é reconhecer que somos pecadores. Porque o refrão desse hino, ele fala: eu venho como estou, sim, venho como estou. Porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Então, a única coisa que precisamos reconhecer é que somos pecadores. E Jesus irá nos aceitar como o seu filho, seu amado filho. Esse é o amor de quem recebe. Esse é o resumo de todas as parábolas que Jesus contou no capítulo 15 de Lucas. Independente se somos ovelha perdida fora de casa, moeda perdida dentro de casa, um filho que se afastou de Deus, ou um filho que permaneceu mesmo reconhecendo que Deus estava morto. Deus só quer que nós reconheçamos que somos pecadores. Então, que nós possamos colocar nosso joelho no chão, olhar para Deus, orar a Deus, reconhecemos: Senhor, eu sou pecador, sou merecedor de toda a culpa, sou merecedor de todo o castigo, mas reconheço que o seu Filho tomou toda a vergonha, toda a dor que era para mim, porque o Senhor nos amou, porque o seu amor é incondicional. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa fazer com que possamos reconhecer que somos pecadores, que Ele possa aceitar nosso pedido, nossa vontade de estar com Ele dentro de casa, junto no banquete, comemorando, junto com todos os filhos, perdidos ou não. Que Deus possa estar nos abençoando, perdoando os nossos pecados e nos aceitando como seu filho. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, somos